Paz do Senhor a todos. Parece que é a primeira vez que eu venho pregar, não querendo pregar. Sempre estou ansioso para pregar. Hoje, desde madrugada, eu me senti indisposto em trazer essa mensagem. Não sei se realmente vai ser uma palavra rema. Espero que sim. Mas eu estive buscando a Deus o porquê essa indisposição de ministrar essa palavra. E, Senhor, eu estava até ali relutante, entre outras palavras que eu poderia ministrar. E eu lembrei quando Deus chamou Jeremias, no capítulo 1, Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te chamei. Jeremias, é claro, como homem, ele disse assim: eu sou criança, Senhor, eu não sei nem falar. E Deus ajudou ele e disse assim: vou te ajudar. Aonde eu te mandar, você vai. E aquilo que eu mandar você falar, você fala. E Jeremias, todos vocês sabem que foi um profeta de lágrimas. Ele escreveu até uma lamentação. Depois de Jeremias tem um livro de lamentações. Ele escreveu. E Jeremias é conhecido como um profeta de lágrimas. Pensa num profeta que sofria. Ele estava no reinado do povo de Israel. E o rei estava bastante desviado. O povo estava totalmente desviado. O problema não é quando uma pessoa está desviada e sabe disso. O problema é que Israel estava desviado e achava que estava servindo a Deus. O pai de Jeremias, ele era sacerdote, e o filho que ia suceder ele era Jeremias. Jeremias sendo preparado para assumir o sumo sacerdócio do pai. Quando Jeremias vai oferecer o seu primeiro holocausto para o rei, Deus, quando ele pega o cutelo, quando ele pega a faca, quando ele vai emolar o animal, Deus fala: não tire a vida do animal, porque eu não vou aceitar esse sacrifício. E aí Jeremias, então, ele olha o rei, que podia matá-lo, ele olha o povo que podia apedrejá-lo, e ele vai ter que tomar uma decisão: faço ou não faço? E a Bíblia diz que ele resolveu ouvir a Deus e saiu correndo. Por isso ele perdeu o seu sacerdócio, mas Deus o chamou como um profeta para aquela nação naqueles dias. Só que Jeremias, toda a palavra que Deus dava para ele era uma palavra de exortação, porque o povo estava desviado. Então ele chegava no rei e dizia: rei, olha, é o seguinte, se vocês não voltarem para Deus, Deus vai levantar Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai acabar com vocês. E quando ele profetizava, pensa para onde ele ia. Pensa, Chilindró, cadeia. Todas as vezes. Teve uma vez que o rei ficou tão furioso com Jeremias. Irmão, é duro. Ele levou uma palavra tão forte. Ele olhou e disse assim, ele puxou as cortinas do templo e disse assim: olha aí quanta idolatria, rei. Isso é abominação diante de Deus. E o rei olhou para ele e disse assim: joga no poço. A Bíblia diz que ele foi jogado num poço e ele ficou só com o pescoço para fora, irmão. Não tinha água, tinha lama. E ficou ali vários dias, até que alguém se compadeceu dele, pegou roupas velhas, fez uma corda e tirou o coitado dali, porque ia morrer. Você queria ser esse profeta? Então, quando ali atrás, eu sentado, Deus ministrava isso no meu coração, e eu me alegrei. Porque, irmão, nem sempre é verão, amém? Nem sempre é verão. Nem sempre. E eu fico pensando nesse Deus que nós temos. Eu sei que muitas vezes a gente quer alegrar as pessoas, a gente quer trazer uma alegria para as pessoas, mas eu vejo que Deus muitas vezes quer nos entristecer. A Bíblia diz que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, olha, que a tristeza de Deus gera arrependimento. E eu não sou Jeremias, muito longe disso, e vocês muito menos o povo daquela época, mas muitas vezes Deus traz palavras ao nosso coração e nós ficamos pensando: poxa, mas parece que Deus só quer corrigir a gente, parece que Deus só quer tratar com a gente. E eu também fico pensando: Deus, por que o Senhor tem me dado às vezes palavra tão forte que muitas vezes eu nem sei como entregar para a tua igreja? E Deus fala ao meu coração o seguinte: é porque eu sou um Deus zeloso.
É porque eu sou um Deus zeloso. É porque eu sou um Deus que resgatei esse povo. Porque eu sou um Deus que deixei de ser Deus para virar pai. Eu não sou somente Deus e não sou somente pai. Eu sou amigo deste povo. E a Bíblia diz assim que Deus, Ele lavou a gente, Ele remiu a gente, Ele deu uma veste nova para a gente. E a Bíblia diz que esse Deus que é pai, que é amigo, Ele preparou um lugar que daqui a pouco nós vamos morar lá. Só que esse pouco já está durando bastante tempo, porque Paulo dizia, quando os antigos, quando João, quando os apóstolos, eles se cumprimentavam, eles diziam assim, eles não diziam a paz do Senhor, eles diziam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estavam dizendo assim, olha, Maranata, porque Jesus vai voltar talvez amanhã. Eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. E se Jesus viesse aqueles dias, nós não estaríamos aqui hoje. E a igreja de hoje também está esperando esse Redentor, está esperando este Senhor, está esperando este Deus, está esperando esse Senhor. Só que nós não sabemos se é amanhã, nós não sabemos se vai demorar mais algum tempo, nós não sabemos se ainda a nossa geração passa e a outra continua. Deus sabe. E é por isso que Ele quer tratar conosco, é por isso que Ele quer preparar a gente, não só para ir no céu, mas para viver aqui como que aqui fosse um céu. Ele não quer somente que nós entremos pelas portas celestiais e falemos assim, ufa, até que fim cheguei. Não, Ele quer que vivamos enquanto aqui estamos como cidadãos do céu. Amém? Posso ouvir um amém? Então isso alegra o nosso coração, porque independente como a pastora leu, se Deus é Deus, Ele pode corrigir porque ama. Se Deus é Deus, se Deus é Pai, muitas vezes Ele corrige, mas Ele não corrige porque Ele odeia. Ele corrige porque Ele nos ama, e a Bíblia diz que o filho que é corrigido, se ele não for corrigido, ele é um bastardo. É por isso que quando eu e você somos pai, se você não corrige o seu filho, porque seu filho é um bastardo. Mas se o seu filho rejeita a correção, então ele é um bastardo. Mas se o seu filho aceita a correção do pai, ele é filho. Amém? Então eu creio que vai ser uma palavra rema no nosso coração. Eu tenho um título para essa mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. O título para essa mensagem é Discípulo ou Seguidor. Amém? Já quero deixar bem claro aqui para você nessa introdução que eu não tenho nada pessoal contra você, nem a favor a você. E eu não estou aqui também em condição de julgamento, de dizer que você é ou não. Eu estou aqui na condição de alguém que está sendo ministrado pela palavra de Deus. Eu estou aqui na condição de um pastor que recebe algo de Deus e tem de Deus a direção de ministrar. E a Bíblia diz que se tirarmos alguma coisa ou acrescentarmos alguma coisa a essa palavra, nós somos amaldiçoados. Então, pregar não é simplesmente status. Pregar não é simplesmente porque a gente gosta de falar. Pregar é muito sério. Porque se você tirar algo da palavra, Deus diz, você é maldito. Se você acrescentar algo a ela, Deus diz, você é maldito. Então, pregar é muito sério. Até porque nós estamos pregando de algo espiritual. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos transmitindo algo de Deus. Então é sério. Então as pernas, elas tremem. Então o estômago, ele muitas vezes não digere aquilo que Deus está falando. Mas nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Amém? Amém? Mateus 28, 18 a 20. Não vai doer nada não, eu creio. Porque o mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que tem bálsamo. Amém? Vamos lá? Jesus aproximando, falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Ide, portanto, diga comigo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos ou seguidores? Não cabe a mim dizer quem é discípulo. Não cabe a mim dizer quem é seguidor. Não cabe a mim dizer que eu sou discípulo. Não cabe a mim dizer de mim mesmo que sou seguidor. Cabe a mim nessa noite
trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Cabe a mim a responsabilidade de transmitir algo para enriquecer a sua vida, para abençoar a sua vida, entendendo que bênção não é somente palavras leves, bênção pode vir através de palavras muito exortativas. O que importa é de onde vem a palavra. E a palavra não sai do meu coração, a palavra sai do coração de Deus, do trono de Deus, do altar de Deus. E se sai de lá, ela não volta vazia e ela nos abençoa. Discípulos ou seguidores? Pastor, muitas vezes parece que o Senhor está dirigindo uma mensagem para mim. Se eu dirigir uma mensagem para você, você é muito importante, você é mais importante de todas as pessoas aqui. Porque Deus ele não dirige uma mensagem, quando Ele quer falar com você, Ele fala pessoalmente na sua casa, ou Ele manda o profeta olhar para a sua cara e falar, você é isso. Mas quando Deus ele quer falar com todos nós, que eu creio que até as crianças elas não vão escapar desta palavra, porque Deus ele não tem filhos prediletos, Deus ele não passa a mão na cabeça de um e exorta o outro. Deus não tem essa maneira de amar como eu tenho, como você tem. Deus não oscila no seu amor. Eu sou ruim, Deus continua amando, porque Deus não ama, Deus é amor, é diferente. Eu amo, eu posso até odiar, mas Deus não. Deus é amor. Deus não tem misericórdia, Deus é misericórdia, é diferente. Ele diz assim, vocês têm que ter misericórdia. Porque nós não somos misericordiosos, mas Ele é. Amém? Discípulos ou seguidores? Eu tenho pensado nessa passagem, a gente tem visto aí tantas coisas acontecer nos dias de hoje, mas Jesus ele nos deu uma ordem, eu quero que vocês vão por toda a terra, preguem o Evangelho, batizem as pessoas, ensinem as pessoas e façam das pessoas discípulos meus. E quando olhamos para o ministério de Jesus, você vê que Jesus ele veio fazer discípulo. E quando ele começa a fazer discípulo, ele começa a escolher as pessoas, ele começa a pregar, as pessoas começam a ser salvas. E quase todas as pessoas que foram salvas, começam sendo seguidoras de Jesus. Se você vai ver os discípulos, quando eles vão ser chamados, Jesus disse para eles, segue-me, 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 segue-me. E é assim conosco, você vem a uma igreja e a pessoa diz, aceita Jesus, você levanta a mão e diga, eu aceito a Jesus. Você começa a ser um seguidor de Jesus. Só que Jesus, Ele não quer que você continue toda a sua vida como um seguidor. Ele quer que você passe de um seguidor de Jesus para um discípulo de Jesus. E eu tenho hoje essa incumbência de mostrar para você a diferença de um discípulo de um seguidor de Jesus. É totalmente diferente. Você pode começar com um seguidor. Você pode começar seguindo Jesus. Mas em um determinado momento na sua vida, você vai ter que se tornar um discípulo. E o que tem acontecido nos dias de hoje? São poucos discípulos e muitos seguidores. E se pode observar que a terra não está precisando de seguidores. Porque o que mais tem é seguidores. O que a terra precisa, o que o Brasil precisa, o que as igrejas precisam, não é de pastores, mas são de discípulos. O que o Japão precisa não é de seguidores, porque seguidores é o que mais tem. O que o Japão precisa é de discípulos de Jesus. E Jesus veio para nos transformar exatamente em discípulo. Mesmo que eu venha começar como seguidor de Jesus, mas em um determinado momento, eu tenho que me transformar em um discípulo. E tem muitas pessoas que eles ficam eternamente seguidores de Jesus. Eles cantam, eles pregam, eles vêm à igreja, mas eles seguem a Jesus. E a terra não precisa de seguidores, a terra precisa de discípulo. É por isso que Jesus, entendendo isso, ele veio fazer discípulo dos seus seguidores. É por isso que quando ele vai nos enviar, ele diz, façam discípulos também. Porque Jesus sabe que há uma diferença muito longe de um discípulo de um seguidor. Há muito longe. E é por isso que quando nós não fazemos discípulo das nações, nós podemos estar errados diante de Deus. Porque ele disse, vão, pregue,
ensine e façam discípulo. Então, se eu abro uma célula, se eu tenho uma casa de paz, se eu ministro o evangelho, se eu prego, as pessoas aceitam a Cristo, mas se eu não trabalho, se eu não ensino, se eu não cuido dessas pessoas para que elas se tornem discípulas de Jesus, eu não estou fazendo o que Jesus me mandou fazer. Você está entendendo? Eu estou fazendo a obra pela metade. Eu estou fazendo ainda, falta muito. Eu fico pensando na minha casa, os meus filhos não podem serem seguidores de Jesus. Talvez agora ainda eles são seguidores de Jesus. Mas esses meninos vão ter que ser discípulos de Jesus. Porque senão, em um determinado tempo das suas vidas, eles vão fracassar na fé. Os pais têm falhado com os filhos assim. O que os filhos estão sendo nossos? Seguidores nosso e de Jesus. Se a gente vem na igreja, eles vêm. Se a gente não vem, eles não vêm. Se a gente é fiel, eles são. Se a gente não é fiel, eles não são. A verdade, muitas famílias estão fazendo seus filhos seguidores de Jesus. E os seguidores não vão aguentar a pressão. Os seguidores não vão aguentar a pressão. Os seguidores não vão aguentar a sedução. Os seguidores não vão aguentar as pornografias. Os seguidores não vão aguentar a atmosfera ímpia sobre a igreja nesses últimos tempos. Então quer dizer, se os nossos filhos não saírem de seguidores e passar para ser discípulos, eles podem se desviar da graça. Eles podem se desviar da fé. Eles podem ser mais um que talvez estejam nas drogas. Então, cabe a nós entendermos que os nossos filhos têm que ser discípulos de Jesus. Mas para que alguém seja discípulo, eu tenho que também ser discípulo. Amém? Estão entendendo? Os seguidores não vão aguentar a marca da besta. Os seguidores não vão aguentar a opressão da fome. Os seguidores não vão aguentar o martírio. Os seguidores não vão aguentar a opressão que daqui a pouco vai se levantar no Brasil. E você aqui vai olhar para o Brasil e falar, para onde eu vou agora? Vocês não vão aguentar, os seguidores não vão aguentar a opressão que vai se levantar no Japão daqui a pouco. Por isso hoje eu quero falar para você dessa grande diferença de ser um discípulo. E ser discípulo não é só para aquela pessoa, é para todas as pessoas. Só que somos nós que temos que nos decidir, sair do estágio de seguidores e ir para o estágio de discípulo. Primeiro, Jesus nos chamou para segui-lo. Venham, me aceitem. Ele mesmo diz assim, olha, venha como você está. Só que ele nunca disse, eu vou deixar você como está. A gente vem como está, mas ele trabalha na nossa vida. Ele liberta a gente, ele cura a gente, ele restaura a gente, ele sara a gente, ele aviva a gente, ele dá poder para a gente, ele dá dons para a gente. Então quer dizer, venha como está, mas não fique como está. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim, olha, discípulo. Nós brincamos por esses dias, mas muitos vão se desviar daqui a pouco. A gente quer ser otimista, a gente quer ser positivo, mas eu acho que ser positivo é falar o que Deus quer falar com a igreja. Deus é um Deus zeloso. Deus quer mais de nós. Deus quer mais dos levitas, Deus quer mais dos pastores, Deus quer mais da igreja. Talvez nós vamos olhar para Deus e falar, Deus, mas o Senhor é muito exigente. Ele vai falar, eu sou mesmo. Deus é um Deus exigente. Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. E Davi entendia isso. Davi, quando ia oferecer algo para ele nunca pegava algo emprestado para oferecer. Ele nunca pegava algo de graça para oferecer. Ele falava assim, não posso oferecer nada para o meu Deus que não tenha me custado nada. Você está entendendo? Então, para pregar, tem que custar alguma coisa. Então, 3 horas da manhã, você tem que pular da cama.
Tem que ficar até 4h30, 5 horas acordado, 6 horas da manhã, porque tem que significar alguma coisa para você. Então quer dizer, para que eu possa oferecer algo para Deus, um louvor para Deus, tem que ser algo significante para mim, tem que ter algo que tenha custado algo para mim. Então se nós vamos louvar a Deus, então esses hinos que vão ser louvados, tem que ter custado algo para nós, porque senão nós estamos dando algo que não nos custou nada, Deus não recebe. Amém? Deus não recebe, não custou nada. Deus não recebe. Deus, Ele quer receber algo que te custe alguma coisa, que tenha significância para você. Você quer pregar? Então pula da cama 3 horas, vai lá no joelho que eu vou te dar uma palavra. Mas a gente não vai para o joelho, a gente vai para o computador. Para achar um esboço lá. Aí Deus fala, não. Vai para a Bíblia, vai no joelho, eu vou te dar. Senhor, eu quero dormir. Ele fala, fica aí. Porque se você quer pregar diante da minha igreja, tem que te custar alguma coisa. Amém? Qual é a diferença, pastor, entre discípulo e seguidor? A primeira diferença, que o seguidor, ele não abraça a obra de Deus. Ele não abraça a missão de Jesus, que é ide e fazer discípulo. Ele é um seguidor, ele não abraça, ele não quer levar o evangelho à frente. Ele não se importa. Primeira coisa é isso que um seguidor faz. Ele não abraça a visão, ele não abraça a obra, ele não vê isso como importante, ele não consegue ver isso como urgente, ele não consegue ver isso como necessário. Mesmo que Deus diga, ide, ele diz, mas ide você, ide você, ide você, eu ainda não posso ir. Essa é a diferença. O seguidor nunca abraça a visão de Deus. Só os discípulos que se comprometem com o ide e fazer discípulo. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, nem fale isso depois do culto que você vai escutar, talvez que você não queira, porque eu não estou pregando para você, eu estou pregando para o povo de Deus. Mas se entrar para você, receba como fosse de Deus e vê o que você faz com essa palavra. Ok? Ok? Seguidor não quer saber de disciplina, de leitura, de oração, de correção. Seguidor não quer compromisso. Seguidor, ele não quer realmente andar debaixo de uma disciplina de oração. Porque oração é disciplina, leitura é disciplina. Uma vida séria diante dos ímpios. Uma vida séria diante da igreja. Mas os discípulos querem. O discípulo abraça. O discípulo quer orar. O discípulo quer ler. O discípulo, ele tem uma disciplina. Ele coloca e diz assim, como Paulo, se eu não orar, se eu não pregar, se eu não evangelizar, ai de mim. Mas o seguidor não. O seguidor, ele pode ter coleções de Bíblia, mas ele não tem uma disciplina de ler Bíblia. Ele lê quando quer, ele lê quando dá, ele lê quando precisa. Terceira diferença de um discípulo e um seguidor. O seguidor não se preocupa com o seu testemunho. Estamos cansados de ver nas fábricas pessoas dando mau testemunho diante da fábrica. Irmãos, olha, eu quero ser boca de Deus para você. Eu estou aqui me segurando porque a gente é homem e a gente às vezes não quer deixar uma palavra que atinge o teu coração. Palavra nossa, mas as palavras de Deus têm que atingir o teu coração. As fábricas estão cheias de testemunhos, maus testemunhos. Nós estamos vendo filhos de pastores indo para a pornografia. Nós estamos vendo aí absurdos.
Porque os seguidores, eles só querem momentos de igreja, eles só querem momento de glória. E esse momento pode nos enganar. Porque muitas vezes esse momento nos torna um religioso. Mas é lá fora o campo de batalha. É lá que eu tenho que ser pastor. É lá que eu tenho que ser homem de Deus. É lá que as pessoas têm que ver e olhar para mim e falar, esse cara é sério. É lá na boca do leão que as pessoas têm que olhar para mim e falar, pô, esse cara é crente mesmo. Recebi um e-mail esses dias, dizendo assim, pastor, muito obrigado pelo período que o senhor teve conosco. Nós já estamos no fim de ano, já está acabando o ano. Eu quero avisar o senhor que aquelas palavras me ajudou muito. Eu estou terminando o livro de Atos, que é a leitura que o senhor me deu. Quer dizer, há um ano atrás, eu falei com ele, falei, se tu quer pregar, começa a ler a Bíblia. Tosse aqui, lê 3 capítulos por dia. Então ele está dizendo, porque nós estamos terminando a leitura bíblica. Ele disse para mim, eu estou terminando, pastor. Está uma bênção. Então, é lá fora que nós temos que ser. Aqui é mais fácil, lá é mais difícil. Aqui tem que ser a celebração. Aqui tem que ser o momento que Deus vem sacolejar a gente, para que a gente saia daqui sem carrapicho, para que a gente saia daqui, irmão, sem maquiagem, para que a gente saia daqui, irmão, vivendo o evangelho puro lá fora. Então, o seguidor, ele não liga para o seu testemunho. Ah, essa pessoa também é assim. Ah, mas essa mulher também não para de me encher. Ah, esse cara também fica falando. Mas o discípulo não. O discípulo de Jesus às vezes sofre. O discípulo de Jesus, para não dar mau testemunho, ele fica quieto. Ele recebe afronta. Ele é ali naquele lugar a ovelha negra, porque ele entendeu que ele não pode ferir o nome de Deus. Glória a Deus. É que eu não tenho outro jeito de pregar. Eu só sei pregar assim. Só sei pregar assim, tá? Eu só sei pregar assim. É algo que está aqui dentro de mim. Não estou bravo contigo, não. E nem comigo. E nem com Deus. Então o seguidor não se preocupa com o seu testemunho. Ele não está nem aí. Mas aquele cara que é discípulo, aquela mulher que é discípula, ela fala, não. Eu vou mudar essa situação. Eu não vou mais ser assim. Eu fico com medo até às vezes quando eu entro numa firma para trabalhar. Porque eu sei, meu Deus, tem gente de olho em mim aqui. Eu não posso errar. E se eu errar, Senhor, eu tenho que me arrepender. Porque o negócio não é errar. Você pode errar. Você pode falhar. Você pode. Mas você tem que consertar o seu erro e reconhecer que tu errou. Isso é pior, isso é difícil. Você pode até bater boca com uma pessoa, você pode. Só que também você tem que consertar depois. Minha esposa diz assim, para que eu não conserte nada depois, não fique me arrependendo, pedindo perdão para os outros porque é chato, eu não arrumo confusão. Mas não é assim com todo mundo. Talvez não é assim com você. Talvez você arruma confusão, mas você tem consertado as suas confusões? Você tem ido pedir perdão para as pessoas? Ok? O discípulo, não é que ele não erra, não falha, mas o discípulo ele tem um coração aquebrantado. Mesmo que seja vergonhoso, ele vai lá retratar-se, ele vai lá dizer, olha, me perdoe, errei contigo, eu não podia ter feito isso com você. Essa é uma das diferenças. Quarta diferença de um discípulo e um seguidor. O seguidor não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o culto ao Senhor, ele vem quando dá, ele vem quando sobra tempo ou quando precisa de algo. O discípulo não. O discípulo tem prazer, ele tem prazer nas coisas de Deus. É diferente. E eu posso começar sendo discípulo e tornar-me seguidor. E eu posso começar como seguidor e me tornar discípulo. Primeiro Coríntios, capítulo 15, e verso 58. Paulo diz assim, que nós temos que ser abundante,
transbordante na obra do Senhor. Mas não é assim. O seguidor não quer compromisso. Não quer nada. Qualquer coisa tira o lugar do Senhor. Eu não estou falando, irmão, da igreja, eu estou falando do lugar do Senhor. Deus disse assim: 6 dias trabalhará, e no 7º você descansará. E o 7º dia, para aqueles que são povo de Deus, é o dia de quem? Então, muitas vezes, nós não temos dia de Senhor. Aí a gente espiritualiza e diz assim: mas o dia do Senhor é todos os dias. Mentira, você não tira todos os dias para o Senhor. Outros dizem: não, mas o dia do Senhor é sábado, mas você também não tira o sábado. Ah, é segunda, mas você não tira a segunda. Então, domingo é do Senhor. Nós temos que decidir isso. E o discípulo decide. O discípulo se resolve, ele diz assim: para um pouco, trabalho 6 dias, 6 dias eu faço compra, 6 dias eu limpo casa, mas no 7º dia eu quero oferecer esse dia para Deus. Mas não, a gente vai para o shopping, a gente vai pescar, a gente vai para aniversário, a gente vai para churrasco. Esqueci da igreja hoje, tinha culto hoje. Por quê? Porque a gente não se definiu o dia do Senhor. Aí, muita gente mete o pau nos sabatistas. É sabatista que fala? Adventista. Mas eles escolheram o sábado e o sábado eles tiram. Agora, Jesus é maior do que sábado, Jesus é maior do que domingo. Só que se você não consertar isso na sua vida, você vai ser um seguidor. Vem quando dá, vem quando sobra tempo, vem quando quer, ou vem quando precisa. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outra diferença de um seguidor e um discípulo. Seguidor não pratica perdão. Seguidor, ele não perdoa ninguém. Ele sabe que tem que perdoar, sabe que não pode passar numa santa ceia sem perdoar, na santa ceia ele não vem. Isso é um seguidor. Ele sabe que errou, ele sabe que falhou, ele sabe que está com problema com o irmão, mas ele não vai se arrepender. Ele não vai consertar. Ele diz assim: o tempo vai curar. E se o tempo curasse feridas, todos nós estávamos curados. O que nos cura é quando nós reconhecemos que o relacionamento está quebrado, nós precisamos consertá-lo. Seguidor, ele não se preocupa com isso, ele não está nem aí. Ele não tem relacionamento, o relacionamento está estragado com aquela pessoa. Eu quero dizer para você que ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Talvez eu goste mais daquela pessoa, talvez eu tenha mais comunhão com essa ou com aquela. Mas eu não posso não ter comunhão com outras. Eu posso ser mais afinado com esse ou com aquele. Talvez essa pessoa vá mais na minha casa, ou eu vou mais na casa dela, não tem problema isso. Mas isso também não pode deixar que eu não tenha comunhão com os demais. Seguidor não perdoa. Ele olha e diz assim: eu quero que ela venha, eu quero que ele venha. Se cair uma moeda, eu ouço. Se cair uma moeda, eu ouço. Isso é bom, irmão. Isso é bom. Porque é momento da gente refletir. É momento de eu refletir. Alguém me disse assim: pastor, a igreja é pequena. E aí com a igreja pequena? Ué?
Você veio aqui hoje, essa palavra está preparada, e eu aí, se a igreja é pequena, se a igreja é grande? Se o seu rosto está ardendo, você está falando isso aí, todo mundo está achando que é problema seu, se acerta com Deus. Ué. Então eu vou ficar constrangido porque a igreja é pequena, eu não vou falar o que Deus está mandando. Vou esperar essa igreja ficar grande quando? Ué. Hoje é dia de se prostrar diante de Deus. Pergunta para o teu irmão e diga assim, quem mandou tu vir? Ué. Logo hoje? E eu estou aí rodando. Quem que eu mando pregar? Quem eu mando pregar? Deixa eu calar a boca. Senta, sai cansado. Senta. Senta, fica sentadinho. Relaxa. Mateus capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. Quer dizer que tem que ser produzido. Quer dizer que para produzir algo na minha vida, eu tenho que começar a praticar isso. Olha Lucas capítulo 5 e o verso 32. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí. Essa palavra vai ser boa na célula. Lucas capítulo 5 e o verso de número 32. Diz assim: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então essa é uma grande diferença. O seguidor, ele causa dano e não arruma, porque não produz fruto de arrependimento. É por isso que Jesus disse, eu não vim chamar justo nenhum. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento é necessário. E discípulo se arrepende. Pedro nega seu mestre, mas amargamente se arrepende. Judas trai o seu mestre. Judas estava no grupo dos 12, mas nunca saiu de seguidor para discípulo. Por isso, quando a corda apertou, ele nega Jesus, ele tem remorso, vai e se enforca. Mas se é discípulo, se arrepende. Por que Pedro se arrepende e Judas não? Por que Judas foi se matar? Era só se arrepender, Jesus perdoava. Pedro fez a mesma coisa, Marcos fez a mesma coisa. Mas essa é a grande diferença de alguém que sai do estágio de seguidor para discípulo e uns que permanecem no estágio de seguidores sua vida toda. Vai chegar o momento que você vai negar a fé. Vai chegar o momento que você vai pular uma cerca. Vai chegar o momento que o pastor não mais consegue pastorear você. Porque seguidores gostam de andar. Seguidores gostam de palavra branda. Seguidores gostam de palavras que alegram o seu coração somente. Seguidores só gostam de muitas campanhas, muitas libertações e muitas curas. Ouça. Nessa madrugada, Deus falou para mim, filho, a minha igreja está toda doente. Não é essa, toda. Tem gente curada? Tem. Mas olha para você ver, gente fazendo campanha para o marido não largar ela. Vai aí ver um monte de marido largando as mulheres. Mulheres largando os maridos. Querido, campanha não vai resolver. Porque seguidor vai, quando ele recebe a bênção, ele não vai mais. Seguidor, quando recebe a cura, bye bye. Quando recebe o trabalho, sayonara. Quando as coisas melhoram, até mais. Mas discípulo permanece na casa. Amém? Discípulo permanece nos pés de Jesus, na campanha, fora da campanha. Eu estava em Londrina e o meu irmão falou assim, aqui, mano, funciona a campanha. Eu fiz campanha. Fiz campanha até de emagrecimento. Chamei um pastor, colocamos uma faixa
Acho que até aqui no Japão a gente fez uma vez, né? Não sei quem que veio. Eu fiz no Brasil. Campanha do emagrecimento. Pensa num monte de gordo na igreja. Mulherada tudo gorda, grande, aquelas 4x4. Anestesia espiritual. O pastor orava, se caía. Irmão, foi a pior campanha. O povo engordou mais na minha igreja. Os braços das irmãs pareciam desse tamanho. Eu falei, misericórdia. Foi efeito contrário naquelas mulheres. Oh, pensa numa mulherada grande. Ô, pastor, não emagreci. Falei, ó, fecha a boca, filha. É que a unção não foi suficiente. Sua boca está comendo mais do que necessário. E um dia eu fiz uma campanha da família. Primeira pregação, a igreja estava cheia. No outro dia, por que só veio pouco? Pastor, mas você vai falar aquilo? O que eu falei, irmão? Porque é sempre assim, né? Sempre tem um irmãozinho que cutuca a gente. O que eu falei, irmão? Aquele dia eu estava espiritualmente, eu não fiquei bravo. O que eu falei, irmão? O senhor falou que tem que casar. O povo é tudo amaziado. Eu falei, o que tem que fazer com amaziado? O que você é amaziado? O que você é amaziado? O que você é amaziado? Fiz um casamento coletivo. Arrumei um cartório, levei uma Kombi lotada e um Santana lotado. O cartório fez um casamento de graça para aquele povo. Mas isso é seguidor e discípulo. Tem gente que só quer seguir, não quer resolver a situação. Não quer resolver o seu estado. Só que dá pena, por quê? Vai chegar um momento que ele morre, não cria raiz. Vamos terminar. Último. O seguidor vive embaraçado com coisas do mundo, preso em laço, sempre enrolado. Hebreus capítulo de número 12, se eu não me engano já foi até lido aqui. A Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12 e verso 1. Diz assim, portanto também nós, visto que temos rodeado-nos com grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor. Seguidor, irmão, sempre enrolado. Cada dia mais enrolado, cada dia mais preso. E eu ouvi nesses dias de pré-encontro alguém dizendo assim, a palavra nos confronta. Porque se a palavra não nos confrontar, quem que vai te confrontar? Se Deus não te confrontar, será que eu vou? Eu não quero arrumar confusão contigo. Você quer arrumar confusão comigo? Quem quer arrumar confusão comigo? Quem quer sair daqui? Pastor. Quem quer arrumar confusão com o Itamar? Quem quer? Quem quer arrumar confusão com a Sônia ou com a pastora? Quem quer? Mas Deus quer. Deus tem autoridade para nos confrontar. E quando Ele confronta, depende se nós vamos ser bastardo ou não. Quem decide não é Ele, somos nós. Quando nesta madrugada Deus está me dando esta palavra, Ele fala, filho, se tu é bastardo, vaza. Mas se tu é filho, se tu é discípulo, aguenta a repreensão. Porque eu repreendo o filho que ama. Mas hoje é moda, o pai vai repreender um filho, o filho bate no pai. O pai vai repreender o filho, cala a boca, pai. Ué, surpresa isso? Isso é normal. Hoje em dia isso é normal. Os pais falam, não tem mais autoridade. Isso nunca teve. Discípulo, ele quer desembaraçar as coisas. O discípulo, se não é casado, ele quer casar. O discípulo, se ele está amaziado, ele quer arrumar a situação. O discípulo, se ele está endividado, ele quer pagar. O seguidor, não. Deixa as coisas aí que não tem jeito mesmo. Nada resolve. E Jesus disse assim, que nós não podemos andar embaraçado com as coisas. Amém? Quem quer arrumar confusão um com o outro? Ninguém. Mas se preciso, Deus, Ele arruma.
Se precisar, Deus, Ele levanta ainda o seu Jeremias. E eu quero lhe dizer para vocês, irmãos, uma coisa que eu nunca vou negociar com vocês é a palavra de Deus. Porque Deus não me chamou, não foi vocês que me chamaram, foi Deus que me chamou. Não fui eu que chamei a vós, mas foi Deus que chamou vocês. Não foi vocês que me escolheram, foi Deus. E foi Deus que escolheu vocês. Se nós hoje, diante dessa palavra, se dobrar o nosso joelho e falarmos assim, Senhor, queremos sair do estágio de seguidores e sermos discípulos, Deus faz isso. Mas se nós endurecemos o coração e falarmos, vamos continuar assim, Deus vai falar, filho, a decisão é sua. Nabucodonosor veio sobre Jerusalém, sitiou Jerusalém, cegou o rei, matou os filhos e levou preso. Por quê? Não se dobraram diante da palavra de Deus. Mas aqueles que entendem que Deus é um Deus zeloso pela sua palavra e Ele nos ama, nós nos arrependemos. Eu me arrependi. Falei, Senhor, se eu tenho andado aí meio seguidor, eu quero mudar. Porque às vezes até o pastor começa a ser seguidor. Sabe de uma coisa? Sabe qual é o desabafo de pastores? Eles falam assim, mas ninguém quer nada com nada. E Deus fala, mas eu quero. Se tu quer continuar sendo pastor, continua na linha. Senão levanta o outro. É assim que Deus faz. O céu já tem algumas pessoas lá prontinhas para ir. Mas o inferno está lotado de gente boa e seguidora de Jesus. Está lotado. Eu não quero ser seguidor, eu quero ser discípulo. Eu quero viver nesse Japão para fazer a diferença. Eu não estou me preocupando muito se a palavra dói. O que eu estou preocupando muito é daqui a um tempo o que ela vai fazer na sua vida. Porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Às vezes eu recebo algumas ligações ou alguns e-mails de pessoas que nem me lembro mais. Falam, pastor, muito obrigado por aquelas vezes. Você acredita que tem gente que fala, eu tenho saudade das suas pregações? Eu brinco com a minha esposa, está doida. E ela dá risada. Verdade, não é, pastora? Pessoas ligam do Brasil, escrevem, pastor, eu tenho saudade das suas pregações. Eu nem falo do site, porque eu dou risada, minha esposa dá risada. Cada pau, cada cajado, eles têm saudade. E muitas vezes, a gente tem... de novo, hein? Estou cheio. Se você está cheio, Jesus é uma agulha hoje para te furar. Que se exploda. A verdade, Deus quer explodir o nosso ego. Deus quer explodir o nosso egocentrismo. A nossa rebelião, muitas vezes, contra a palavra de Deus. E eu quero que Ele estoure mesmo, irmão. Porque é quando a gente estoura que a gente vê quem a gente é. A gente é mau, ruim, pecador. E a gente precisa desse Cristo perdoador nas nossas vidas. Amém? Terminando, vamos ler o capítulo 1 do livro de Salmos. Abre aí. Está no horário já? Capítulo 1 de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas não se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, e na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, o que acontece com ele? Ele dá os seus frutos, cuja folha não cai, ela não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Porém, como a palha que o vento eles são como a palha que o vento dispersa e leva. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero orar com você, dizendo a você que nós podemos, irmãos, sair do estágio de discípulo e ir para o estágio de seguidores. E podemos sair do estágio de seguidores para o estágio de discípulos. É uma decisão nossa. Deus somente vai nos ajudar nas nossas decisões. Eu ouvi uma pregação que diz assim: se você olhar e falar, Deus não gosta de mim, Deus não me ajuda, Deus me esqueceu, Deus não liga para mim, o pregador disse que Deus levanta lá e fala, é isso mesmo, eu não ligo para você, eu não gosto de você, eu não estou nem aí com você. Por quê? Porque Deus, Ele respeita o que nós falamos. Se você olha para Deus e fala, Deus, o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me ajuda, Ele se levanta e fala, isso, eu não te ouço, não te respondo e não te ajudo. Porque Ele respeita você. É por Ele nos respeitar que nós somos assim meio relaxadão. É por Ele nos amar tanto que nós somos assim. De vez em quando Ele chacoalha a gente para as folhinhas secas cair e brotar uma folhinha nova. Mas se eu me levanto e digo, Deus, eu te ouço, eu creio em Ti, eu te amo. Deus se levanta e fala, você crê em mim, você me ouve, você me ama. É por isso que a Bíblia diz que a palavra tem poder, porque Deus, Ele olha e diz assim, eu estou entendendo o que você está falando. Então quando você olha e diz assim, Deus, eu sou um derrotado, Deus está olhando e dizendo, é isso mesmo, filho, você é um derrotado. Quando ele vai encontrar Gideão, o que Gideão fala para ele? Sou pequeno da minha casa, eu não sei nada, eu não tenho força, eu sou isso. E Deus falou, é tudo isso mesmo. Aí Gideão falou, não, mas não sei o quê, começou a engrossar, então ele falou assim para ele, então vai libertar Israel. Aí ele olhou e falou, eu? Eu libertar Israel? É. Então Deus, ele ouve o que você está falando e se levanta e diz, é assim mesmo, você é um fracassado. Você é um seguidor, não vai passar disso. Mas quando Ele vê o coração da gente falando assim, Senhor, quero mais de Ti. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Senhor, eu quero ter mais carinho com a palavra de Deus. Senhor, eu quero ter disciplina de oração, eu quero orar. Minha esposa esses dias falou, amor, eu estou sem vontade de orar. E minha esposa é a minha pastora, é a mulher que mais ora por mim. E eu não sabia o que falar para alguém que gosta tanto de orar, que ora. Fiquei meio ali sem silêncio. Aí eu falei uma palavra e disse assim, filha, talvez você não queira, mas não quer dizer que você não possa orar. Daqui a pouco ela estava orando. Às vezes eu dobro o meu joelho, Senhor, eu não consigo orar. E Deus olha e diz assim, você não consegue orar. Mas aí eu falo, o Senhor pode me ajudar. E Deus fala, eu posso te ajudar e vou. Daqui a pouco você está orando. Então, eu não consigo ler. Deus fala, você não consegue ler. Mas se você falar, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor pode me ajudar, Ele fala, eu posso te ajudar. O problema nosso, querido, que nós somos muito negativos. Até parece que o diabo, eu tenho andado meio assim, até meio cismado, porque tem gente que crê mais no diabo do que em Deus. Deus é Senhor até do diabo. Deus é Criador até dos demônios. Então, se Deus está conosco, a maioria está conosco. Se Deus está na minha vida, então a maioria está comigo. O resto é todo minoria. E nós precisamos nessa noite, como o irmão disse, talvez domingo que vem, não é eu que pregue, talvez nem esteja aqui. O que importa não é isso. O que importa é se você vai sair desse estágio de seguidor para se tornar um discípulo. Se você vai levar a sério a palavra de Deus. É
isso que muda. O que muda não é o trovejão da voz do pastor. O que muda é a nossa decisão. Talvez essa semana, ministério de louvor, jejue a semana inteira esperando o hino de Deus. Talvez o ministério de louvor se reúne e fala assim: nós não vamos escolher nenhum hino, nós vamos orar e jejuar a semana inteira para Deus dar um hino para nós cantarmos na igreja. E o céu vai descer, a glória vai descer, o poder vai descer, porque estamos pagando o preço. Estou tranquilo agora, porque eu sei que é Deus que está falando conosco. Deus não vai deixar ninguém sair morto daqui. Ao contrário, Deus vai levantar a gente. Mas se você está afim de pagar um preço, discípulo está. Discípulo está. Pastor, mas eu já faço tanto. Mas ainda não fazemos o tanto que devemos fazer. Pastor, mas eu corro tanto, mas ainda não está correndo tanto que deve correr. Pastor, eu oro 7 horas por dia, mas ainda está orando pouco. Agora imagina se você nem ora. Mas se você sair daqui hoje falando: Senhor, eu quero me disciplinar. Eu me lembro que eu orava no banheiro. Quando eu ia tomar banho, nunca tinha tempo. Eu dobrava meu joelho no banheiro e começava a orar. Aí eu saí debaixo, eu costumei sair debaixo do chuveiro e ir para o furô. Aí um dia eu ouvi a voz de Deus. Aí eu nunca mais parei de orar. Eu dormi uma noite toda de joelho. Falei: Senhor, não consigo orar. Eu adormeci no meu joelho, acordei no outro dia, minha mãe preocupada: o que é isso, filho? Sabe, irmãos, nós precisamos pegar mais um pouco. Eu sei o peso dessa palavra, porque amanhã mesmo Deus está falando: quero mais um pouco de ti. Vamos orar? Vamos? Essa palavra funciona em qualquer parte do mundo, querido. E ouça, a terra está cheia de discípulos. A terra está cheia de pessoas que estão dizendo assim: eu quero mais de Deus. E nós não podemos ficar fora. Nós não podemos simplesmente ficar desejando. Não, nós temos que entrar na glória de Deus. Nós temos que mergulhar na presença de Deus. Nós temos que vir para a igreja encharcado e ir embora da igreja incendiado. É isso que Deus quer. Deus quer culto que nos abale. Mas se o ministério de louvor, se o líder do louvor chegar para o pessoal agora e dizer: nós vamos jejuar a semana toda, ninguém escolhe o hino. Deixa Deus ministrar. Será que alguém vai fazer isso? Só que aí chega no domingo que é a glória de Deus, que é o poder, que é a manifestação. E às vezes não tem, a gente vai frustrado por isso. E se o pastor se posicionar e falar: essa semana de jejum, moçada, e ore para Deus me dar o hino, eu vou passar para vocês. Talvez ele se arrepie. Que é isso, meu? Isso é louco. Mas aí no domingo a gente quer a glória, a gente quer o poder, a gente quer ser tocado, a gente quer libertação, a gente quer cura, a gente quer chorar e não consegue, a gente quer avançar e não consegue. Mas e o preço que a igreja precisa pagar? Talvez vocês vão sair daqui hoje falando assim: essa semana é uma semana de jejum e de oração do pregador de domingo. Talvez essa semana você vai olhar para o irmão e vai falar no seu coração: eu vou orar uma semana por esse seguidor. Semana que vem ele vai se tornar um discípulo. Ou você pode sair pelas portas como você veio. Ou você pode guardar essa palavra e falar: nós vamos mudar a história da nossa casa. Os meus filhos não são batizados com o Espírito Santo.
Meus filhos não têm experiência com Deus. Só a mais velha, as mais novas não têm. Eu preciso levá-los a ter uma experiência com Deus. Eu preciso tornar eles discípulos de Jesus através do meu discipulado. Meus filhos não falam línguas. Então vamos sair desse estágio de que nós estamos e vamos entrar no estágio espiritual de Deus. Para a gente ver a glória, para a gente ver o crescimento, para a gente ver Deus trazer almas, para a gente ver Deus libertar a alma, para a gente ver Deus curar a alma das pessoas, ver essas cidades impactadas pelo poder e a glória de Deus. Se os discípulos que aqui têm dizer assim: pastor, nós vamos pagar preço de oração e de jejum, você vai ver o que acontece. Uma igreja cheia de seguidores, irmãos, ninguém se compromete. Mas uma igreja cheia de discípulos, eles falam: vamos pagar o preço, porque a glória de Deus tem preço. Pela graça somos salvos, mas Jesus teve que pagar o preço para que seja graça para você. Nada é de graça no Evangelho. Salvação não é de graça. Libertação não é de graça. Cura não é de graça. Crescimento não é de graça. Davi entendia isso. Vamos orar. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pastora, vem tirar um momento de oração conosco. Nós vamos terminar o nosso culto 8h15. Vem, pastor. Vamos orar.